Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais do livro de David Titus, Obediência e Intimidade. Vamos explorar uma questão que, no fundo, intriga muita gente. Como é que a obediência, uma palavra que às vezes soa como algo pesado, restritivo, pode ser, na verdade, a chave, o caminho para uma conexão espiritual muito mais profunda e verdadeira? O livro já começa com uma observação muito forte. A gente vê por aí um crescimento impressionante no número de pessoas nas igrejas, mas, paradoxalmente, parece que a profundidade espiritual não acompanha esse crescimento. Essa citação, que está logo no prefácio, já define o problema central, a prática de uma religião que, muitas vezes, não se transforma em uma intimidade de verdade. E é exatamente esse o ponto, aquele sentimento de desconexão que o livro quer tratar. Aquela sensação de que, mesmo fazendo tudo certinho, indo à igreja, participando de tudo, parece que falta alguma coisa, né? Falta o essencial, uma conexão genuína. Então, como é que se resolve essa tensão? Nesta análise, a gente vai entender o caminho de duas partes que o livro propõe. E olha, tudo começa com um princípio que todo mundo acha que conhece, mas que muitas vezes é mal interpretado. Bom, vamos entrar nisso. O primeiro grande pilar é a obediência. E para ilustrar o perigo de uma obediência que não é completa, o livro usa uma história bem antiga, mas que é incrivelmente atual, a história do rei Saul. É um alerta muito, muito forte. Vamos acompanhar o que aconteceu. Saul recebe uma ordem divina muito clara, sem margem para dúvida. Ele se prepara para obedecer e, de fato, ele cumpre a maior parte da ordem. Mas, no meio do caminho, ele abre uma pequena exceção, uma concessão que até parece fazer sentido. E aí vem a racionalização. Ele diz que os melhores animais seriam guardados para um sacrifício. E aqui, a gente entende a dimensão da desobediência. Esse número representa a falha de Saul. Numa população estimada de 3 milhões de pessoas, ele poupou só uma, o rei Agag. Matematicamente, isso é quase nada, uma fração minúscula, certo? Mas as consequências, nossa, foram gigantescas. E tá aí a reação divina a essa obediência quase total. O quase foi, na verdade, um fracasso completo. A desobediência parcial, por menor que parecesse, foi interpretada como uma rejeição total da instrução. E isso nos leva a um ponto central de tudo, a racionalização. Para trazer essa ideia para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, a autora compartilha uma história pessoal muito, mas muito reveladora. Ela mostra como a racionalização pode enganar a gente, mesmo quando a intenção parece ser boa. Ela conta que, bem no começo do casamento, tinha combinado com o marido de não usar cartões de crédito. Só que, um dia, num desfile, ela se apaixonou por um terno rosa caríssimo. A dona da loja, então, fez uma proposta irrecusável. Pagar aos pouquinhos, sem juros, sem nenhum registro. E a mente dela começou a trabalhar, com pensamentos exatamente como esses. Uma série de justificativas para quebrar o acordo que tinha feito. Ela racionalizou a desobediência porque a oferta parecia boa demais para deixar passar. E aqui que a narrativa dá uma virada de chave. O livro argumenta que a obediência por si só não é o objetivo final. Na verdade, ela é a porta de entrada, o caminho para algo muito mais profundo. O verdadeiro alvo é a intimidade. A palavra-chave para entender isso é yada. É um termo hebraico que significa conhecer. Mas não é um conhecimento intelectual, de saber fatos e dados. O livro explica que é a mesma palavra usada na Bíblia quando se diz que Adão conheceu Eva, e dessa união nasceu uma vida. Ou seja, implica uma conexão profunda, vulnerável, uma conexão que gera algo novo. Fica muito clara a diferença. Muita gente conhece sobre Deus. Sabe os fatos, as regras, a história. Mas o convite do livro é para conhecer a Deus intimamente, através de um relacionamento, de vulnerabilidade. É a diferença fundamental entre ter uma religião e ter uma conexão real. Certo. Então a pergunta é: como se sai desse conhecimento de fatos para a intimidade yada? O livro apresenta um conceito final bem prático sobre a ação que é necessária para fazer essa transição. O ponto central é a entrega total. Não é uma negociação do tipo, eu cedo um pouco aqui e o senhor cede um pouco ali. Não. É uma rendição completa, uma liberação do controle sobre a própria vida, as vontades e principalmente as nossas racionalizações. E a autora usa uma analogia muito poderosa para descrever essa entrega. Imagine uma rocha bem grande, lá no topo de uma montanha. A partir do momento que ela começa a rolar, ela não para na metade, não muda de ideia. Ela se entrega por completo à jornada.
até chegar lá no fundo. Essa é a imagem da entrega total que leva à intimidade. Resumindo, então, a gente vê que todas as peças se conectam. A obediência parcial é, na prática, desobediência. As nossas racionalizações nos impedem de ter uma conexão honesta. É só através da obediência total que se abre o caminho para a intimidade, o yada. E essa intimidade, por sua vez, só é possível com uma entrega total. E é isso que, no fim das contas, leva a uma vida realmente plena ou abundante, como o livro chama. E para terminar, fica aqui essa reflexão. O livro nos convida a pensar em como os nossos quases, aquelas pequenas desobediências que a gente justifica no dia a dia, podem estar, na verdade, nos impedindo de alcançar uma conexão muito mais profunda. Fica a pergunta, qual é a ligação entre esses pequenos atos e um potencial de intimidade que talvez a gente nem imagine?